Opa, salve salve, e aí rapaziadinha, o vídeo de hoje vai ser sobre a última temporada de Boku no Hero Academia, ou My Hero Academia, chame como você quiser. Será que o Deco finalmente vai se tornar o maior herói de todos? Vem comigo conferir. Deixa seu like, se inscreve no canal se você for novo e ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo novo que tá acontecendo aqui no canal. E aproveita e me segue nas minhas redes sociais, segue tanto no Instagram quanto no Twitter, valeu? Pois muito bem rapaziada, nós começamos essa temporada exatamente de onde parou a temporada anterior. Eu não comentei sobre a temporada passada aqui no canal, como eu faço normalmente, mas basicamente ela terminou na luta entre o All Might e o All For One. E sim, a luta tava bem legal e tudo mais, mas esbarrava sempre no problema da animação. A temporada passada foi produzida ao mesmo tempo que tava tendo mais um filme inútil de Boku no Hero, o que prejudicou bastante a qualidade da animação do anime de Boku no Hero pela 1050ª vez. Isso é um problema que a gente vem tendo desde a quarta temporada. Infelizmente, eles não quiseram resolver isso, né? Resolveram só agora, nessa última temporada, né? Além disso, nós tivemos alguns outros acontecimentos importantes, como a descoberta do traidor da Yue, ou o chame como você quiser, que era o Aoyama, o tempo todo o traidor da Yue. Meu Deus do céu, não sei mais falar sobre. E também a gente teve a luta entre a Uraraka e a Toga. É horrível isso. Horroroso. Que sinceramente, na minha opinião, é uma luta bem fraquinha, tá? Eu diria que é um dos momentos mais fracos de Boku no Hero, ou um dos momentos mais fracos da guerra de Boku no Hero, mas a gente tem vários outros momentos também que são bem ruins, tá ligado? Mas sim, esse momento da Uraraka com a Toga é bem ruim também. Mas não só de momentos ruins vive a guerra de Boku no Hero. A parte do hospital dos heteromorfos eu acho muito irada. É um dos momentos mais legais de Boku no Hero, tá bom? Porém, também tivemos a parte mais problemática de todas. Acredite se quiser, a luta entre Deku e Shigaraki. Ela é horrível. Eu sinto muito quem acha o contrário, eu sinto muito quem gosta, tá bom? Mas realmente, na minha opinião, a luta entre Deku e Shigaraki é vergonhoso demais, mano. Sério, é muito ruim mesmo. E pra piorar ainda, tem a parte do Bakugo, que até que é legalzinha, mas logo é estragada com os caras trazendo ele de volta à vida, tá ligado? E sinceramente, isso pra mim é uma das... É uma das coisas mais covardes que o autor podia fazer, mas tipo, hoje não é pra falar sobre isso, é só pra falar sobre a temporada final, falar sobre exatamente o que tá acontecendo na temporada final, pra acentuar, pra gente não deixar de falar, né? Afinal, é necessário. Enfim, chega de falar da temporada passada, que a gente vai iniciar essa temporada justamente com a luta entre o All Might e o All For One. E beleza, a luta ela é legal e tudo mais, mas eu vou falar aqui uma verdade muito difícil de aceitar, tá bom? Essa luta ela só dura tudo isso por puro roteiro, obviamente, e também porque o All For One não quis lutar a sério desde o começo. Isso é um fato, tá bom? Sim, o All Might só dura esse tanto na luta porque o All For One não lutou a sério desde o começo. E isso é um fato, gente, não tem como você negar isso. Isso é um fato irrefutável. Se ele lutasse a sério contra o All Might desde o comecinho da luta, o All Might teria perdido e provavelmente teria morrido na luta logo no início da luta, tá ligado? Só que o All For One não queria isso. O que ele queria, de fato, era humilhar o All Might, destruir a sua imagem, acabar com a sua honra e mostrar que o maior símbolo dos heróis durante tantos anos agora não passa de uma pessoa comum, fraca e impotente sem seus poderes. E sim, é isso mesmo, tá ligado? Realmente o All For One queria exatamente isso. Ele não queria só derrotar o All Might, ele queria humilhar o All Might, ele queria acabar com a imagem de símbolo da paz do All Might, a imagem que o All Might passou durante tantos anos criando, passou durante tantos passou durante tanto tempo passando pra todo mundo que ele era o símbolo da paz, que ele era o cara que iria guiar essa galera aí durante muito tempo, que eles poderiam se sentir seguros quando ele estivesse ali. E a partir do momento que o All For One chegasse e destruísse essa imagem, pra muita gente seria basicamente o fim ali, tá ligado? Mas a gente esbarra naquele mesmo problema, a covardia do autor, né, velho? Ele ficou com medo, de novo. Óbvio, isso não tira os méritos, tá, do All Might por ter criado uma armadura inspirada nos poderes dos seus alunos, que é muito interessante isso, e também pelas estratégias que ele elaborou durante a luta, mas tudo isso só funciona porque o All For One ficou enrolando a luta inteira. De novo, se o All For One, do momento que a luta começa, ele quisesse lutar a sério, cara, o All Might não teria chances nenhuma, tá bom? A partir do momento que o All For One passa a lutar a sério na luta, o All
All Might não teve chances, cara. O All Might literalmente perdeu a armadura, mano, a partir do momento que o All For One lutou a sério. Então a gente chega ao momento que o All For One está prestes a matar o All Might na frente de todo mundo, mas aí vem um dos momentos mais problemáticos dessa parte final de Boku no Hero, que é justamente o Bakugo sendo revivido, entre aspas, tá? Ele foi salvo da morte certa, o autor covarde de Boku no Hero, e ainda por cima é ele quem salva o All Might. Sinceramente eu não sei o que é pior. Na minha opinião, sim, o All Might deveria ter morrido pra dar mais peso pra obra e aos personagens que tem na obra. O Bakugo também, mas a essa altura o autor já tava se acovardando completamente e ele não iria fazer isso. Por que que eu falo que o Bakugo e o All Might tinham que ter morrido? O Bakugo, ele tinha que ter morrido porque tinha que ter morrido algum aluno da UA. Não que necessariamente tinha que ser o Bakugo, tá ligado? Mas se escolher o Bakugo pra ser esse aluno, que fosse o Bakugo e levasse até o final. Mas não, no momento que acontece, eles já vão lá e dão um jeitinho de trazer ele de volta à vida e trazem ele de volta totalmente overpower, mano. E o All Might, ele também tinha que ter morrido, porque, de novo, o All Might, ele era aquele cara, o símbolo da paz. Mesmo o All Might desse jeito, fraquinho, ele é respeitado, ele é enxergado como um All Might, o símbolo da paz, tá ligado? E a partir do momento que ele fosse morto ali na frente de todo mundo, cara, daria um peso gigantesco. Os heróis, eles teriam um senso de justiça ainda maior pra poder tentar vencer essa guerra, mas não, né? Vamos manter o All Might vivo porque o Deku vai mudar o destino e não sei o que, eles vão mudar o destino do All Might, não sei o que, blá 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 blá. Mano, sinceramente é bem ruim, sério, eu não gosto. Eu acho bem ruim mesmo. Assim, a cena ela é bem bonita, ela é bem animada, minimamente, tá? Minimamente animada, tá bom? Quem diria, não é mesmo? Só basta não ter um filme no meio da obra que os caras passam a focar na animação. Assim, não é nada de outro mundo a animação, mas ela é bem animada, tá bom? Sério, Boku no Hero já teve animações 1000 vezes melhores que essa, mas comparado com os últimos anos que a gente teve as últimas animações aí, cara, até que essa tá valendo, tá bom? Bom, e depois disso, o Bakugo vai lá, luta contra o All For One, ganha a luta contra o All For One, e a gente segue na luta do Deku versus o Shigaraki, que na verdade é do Deku tentando salvar o Shigaraki, né? E sinceramente, é uma das coisas mais burras que eu já vi em Boku no Hero, mano. Tipo, é uma das coisas mais burras que eu já vi vindo de um personagem, tá ligado? Tipo, é mais burro que o Naruto, mano, ainda, sabe? Porque o Naruto, beleza, o Naruto ainda tinha um Sasuke ali, o Sasuke, ele não tava quebrado 100% ali. O Sasuke é como você salvar o Sasuke ainda, tá ligado? O Shigaraki não, mano. Cara, o Deku quer tentar salvar um cara que já perdeu tudo, não tem mais nada. Ele tá literalmente quebrado mentalmente há muito tempo, tá ligado? E não demonstra nenhum sinal de cura. Mas ainda assim, o Deku insiste em tentar salvar ele, tá ligado? É a mesma coisa a família Todoroki com o Dabi, tá bom? Os caras estão tentando salvar duas pessoas que já não tem mais como serem salvas. O Dabi foi deixado de lado pela família há muito tempo, rejeitado pelo pai, ignorado pelos irmãos, e a mãe se isolou dele completamente por medo. Depois da morte dele, ele viu a família seguindo a vida como se nada tivesse acontecido. Por que motivos o Dabi ele iria fazer isso, cara? Tipo, por que motivos ele iria perdoar, tá ligado? Ele literalmente foi destruído mentalmente pelo próprio pai, cara. Ele foi usado desde o começo só como um objeto pra tentar superar o All Might. E tipo assim, quando ele desabafava com os irmãos se distanciavam. Quando a mãe chegava perto, a mãe se distanciava dele porque ela começava a enxergar o pai nele. Então, sabe, ela já tava com seus problemas traumáticos também. Então ele foi ignorado, ele foi deixado de lado, ele foi deixado de canto. Por que motivos o Dabi iria aceitar o perdão dessa galera? Não faz sentido, sabe? Eles estão tentando salvar o Dabi, eles estavam tentando salvar o Dabi, sabe? E é uma burrice sem tamanho, mano, esse bagulho, sabe? A mesma coisa do Todoroki, cara, tipo assim, Todoroki tentando salvar o Dabi, mas, tipo, o Dabi já não tem salvação. O Dabi, tipo, as pessoas que ele confiava deixaram ele de lado. Um moleque que ele nunca conheceu direito na vida, por que motivos ele iria confiar nesse moleque? Ah, porque ele é diferente? Quem disse? Quem garante? O Dabi já não sabe, o Dabi já não liga e nem se importa, tá entendendo? O Dabi já não existe mais aquele Toya, o Toya não existe mais. Toya, aquele menino inocente, possivelmente poderia acreditar, não existe mais. E o Shigaraki também é a mesma coisa, o Shigaraki nem família tem. Tipo assim, ele é o personagem mais quebrado da obra de Boku no Hero como um todo. A única pessoa que realmente
acolheu foi justamente o vilão da obra, o All For One, foi justamente as trevas, o lado do mal da obra. O cara foi literalmente, mano, deixado de lado pela sociedade de heróis e pelos heróis. Por que motivos ele daria uma segunda chance pra eles, pros heróis, pros salvadores, tá ligado? Pros supostos salvadores do lado do bem. Por quê? Ele foi literalmente deixado de lado por eles, abandonado por eles. Por que motivos ele iria lá e iria dar uma segunda chance? Iria abaixar a cabeça e falar, não, realmente, eu estou errado. Ele só quer destruir tudo, mano. Ele quer acabar com a sociedade, com essa imagem falsa que os caras criaram, tá ligado? Pra não acontecer exatamente o que aconteceu com ele, com outras pessoas iguais a ele. Bom, nesses últimos episódios aí, né, no penúltimo episódio, o Deco ele perdeu o braço e ele sacrifica os seus poderes. Eu não vou nem comentar minha opinião sobre isso nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar mais longo do que já tá longo. E sério, tá longo pra caramba aqui. Meu Deus, isso vai dar trabalho de editar depois. Mas também eu quero comentar isso no meu vídeo de análise do final de Boku no Hero. Então aguardem, só saibam que eu acho isso ridículo, tá bom? Mas aguardem, eu vou comentar tudo isso sobre a análise final sobre o anime de Boku no Hero e sobre o final de Boku no Hero, tá bom? Mas aguardem, eu vou comentar sobre cada um desses tópicos aqui com vocês lá. Mas o último episódio que a gente teve aí, né, foi o Deco sendo levado ali e salvando, né, salvando a sociedade ali com o último golpe, com a ajuda de todos ali, né, com a ajuda de todo mundo. E aí a gente, cara, entra num ponto de uma mensagem ali que eu acho que muita gente deve ter pego, né, a mensagem. Eu espero que sim, e se alguém tiver senso vai ver que não faz nenhum sentido, né, essa mensagem final com a mensagem do início da obra, mas é aquilo, né, velho? Eu não vou comentar sobre isso nesse vídeo, eu vou deixar pra comentar tudo no meu vídeo, falando sobre a parte final de Boku no Hero, sobre o final de Boku no Hero como um todo, sobre o anime de Boku no Hero como um todo, porque eu dei mole e não fiz isso com mangá e eu tenho que fazer isso agora com um anime. Bom, rapaziada, é isso, tá? Essa é a temporada final de Boku no Hero, do que aconteceu até o momento e do que tá acontecendo. Essa vai ser a temporada mais curta de Boku no Hero. Bom, não tem muito o que fazer, né? Uma parte bem problemática e sinceramente decepcionante pra uma das obras que já teve um período mágico na indústria dos animes. E sim, foi um período mágico. Boku no Hero teve um grande momento ali, né, quando teve seu surgimento. Aí vem a segunda temporada, aí vem a terceira temporada, que foi pra mim o grande auge de Boku no Hero ali, o grande momento mesmo. E aí, depois disso, os caras simplesmente começaram a largar o projeto anime de lado e ficaram focando muito nos filmes e foi caindo, assim como o mangá, né? Ele foi entrando em queda livre, né? O mangá, ele começou a cair, né? Começou a entrar em queda livre também, muitas coisas que o autor fazia que, sinceramente, eram bem questionáveis. Mas é isso, rapaziadinha. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você é novo, de novo, não se inscreveu ainda no canal, mano, se inscreve, não esqueça de se inscrever. Gostou? Se inscreve, mano. Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E não se esqueça também de deixar o seu like para estar apoiando aqui o conteúdo também, valeu? Não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais. Segue no Instagram, segue também no Twitter. E é isso aí, beleza? Muito obrigado, valeu, falou, até o próximo vídeo. E eu fui, até mais, tchau!